Colossenses capítulo 22. Mateus 6, 22. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será plena luz. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, ou será luminoso. O 23 diz assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém? Pode sentar um instante em nome de Jesus. Amém. Essa palavra aqui está falando sobre a luz e as trevas. A palavra do Senhor diz que os olhos é a lâmpada do corpo. A palavra fala claramente: se o teu corpo ele tiver luz, observe aqui comigo, ou melhor dizendo, se a lâmpada do teu corpo, se há luz em você, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Amém? Amém. Significa que quando você enxerga com os teus olhos e você consegue ter percepção daquilo que é bom, quando você olha para alguma coisa, ou para alguma pessoa, para alguma situação, ou para algumas circunstâncias, se com os teus olhos você vê coisas boas, significa que há luz em você. Amém? Amém. Mas quando você olha para uma pessoa, você olha para alguma situação ou para alguma circunstância de uma forma ruim, de uma forma má, significa que existem trevas em você. Existe negatividade em você. Existem coisas ruins em você. Aí a palavra do Senhor diz: se os olhos são a lâmpada do corpo. Não é os olhos que enxergam, mas é o cérebro que vê. É o cérebro que enxerga. Você está entendendo? Aí preste atenção. Com os olhos você vê, você confessa com a tua boca, com o coração você crê. Amém? Amém. Preste atenção. Existe uma coisa que se chama centro das emoções, que se concentra no coração, que é a alma. Mas observe bem. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente fala é porque o coração está cheio do que você diz. Amém? Amém. Se você olha para as coisas que você está vivendo hoje, mas você olha com um olhar de esperança, você olha com um olhar de que haverá vitória, você olha com um olhar de que terá saída, que terá solução, significa que você crê na palavra que você tem recebido, significa que você crê naquele que fala o teu coração. Amém. Você tem esperança. Amém? Está dando para compreender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Com o coração se crê, com a boca se confessa, os olhos é a lâmpada do corpo. Então eu preciso enxergar com o olhar de fé. Eu preciso enxergar com o olhar de misericórdia. Eu preciso olhar com o olhar de, sabe, de bem, não de mal. Sabe, quando as pessoas, elas enxergam, vou dar um exemplo aqui, para alguém até que está próximo, está perto dela. Se ela não tem luz nela, se ela não tem luz, se os olhos dela não são bons, ela começa a ter percepção da pessoa ruim. Sabe por quê? Porque existem trevas. As trevas estão nela. Essas trevas, elas precisam sair. Amém? Amém. Está dando para compreender? Quando alguém não tem luz, quando existe trevas, porque a palavra que está falando que os olhos são a lâmpada do corpo, se não existe luz naquilo que você vê, se os teus olhos só conseguem enxergar trevas, só conseguem enxergar coisas ruins, quer dizer que quão grandes trevas existem dentro de você. Amém? E essas trevas, elas precisam sair.
em nome de Jesus. E eu preciso da luz de Cristo. Eu preciso que Cristo ele ilumine os meus olhos para que eu possa enxergar a esperança, para que eu possa enxergar que existe vida, para que eu possa enxergar que existe uma solução. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será luz. Você já viu alguém, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui que é bem mais claro. Quando uma pessoa olha para outra, sem mesmo nem conhecer, olha com um olhar ruim de crítica, de censura, olha com um olhar de desprezo. Poxa, você nem conhece. Trevas. Aquela pessoa, ela só consegue ter percepção das coisas ruins. Nela existem trevas. Amém? Amém. Mas quem está em Cristo tem luz. Amém? Amém. Mas como é que tem gente que está em Cristo e não tem luz? A Bíblia está falando, tira as trevas de dentro de você. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Cristo vos iluminará. Eu preciso que Cristo ele ilumine a minha mente. Eu preciso que Cristo ilumine a minha vida. Eu preciso que Cristo ele tire as trevas dos meus olhos para que eu possa enxergar a luz. Amém. Para que eu possa ter esperança. Amém? Amém. Quando uma pessoa ela não tem luz em si, quando os olhos dela não são bons, as pessoas que estão ao redor dela, até no próprio convívio, ela começa a ter percepção ruim da pessoa. Percepção de ruim, sentimento ruim, pensamentos ruins, desejos ruins. E começa a criar uma imagem da pessoa, porque nela existem trevas. Amém? Amém. A maioria das vezes, o problema não está na pessoa, mas está em si próprio. O problema está em você. Está dando para compreender? Amém. Se não fosse dessa maneira, o Senhor ele não deixaria escrito isso para nos alertar, para nos chamar a atenção. São os olhos a lâmpada do povo. Se os teus olhos forem bons, se nele tiver luz, pode ter certeza que você não vai se perder no meio da escuridão. Amém? Amém. Pode ter certeza que você vai começar a perceber as coisas de maneira diferente. Amém? Amém. A Bíblia diz, olha, minha luta e a tua luta não é contra carne nem sangue. A pessoa quando não tem luz, quando ela não enxerga as coisas, quando ela só vê trevas, ela não consegue ver com olhos espirituais. Se a minha luta, a sua luta, ela não é carnal, ela é espiritual. Mas existe o seguinte, se os olhos é a lâmpada do corpo, então porque você não enxerga com olhos espirituais o que acontece. Mas eu tenho que enxergar o olho carnal. Eu só tenho que enxergar dessa maneira. Eu só tenho que perceber as coisas desse jeito. Mas a minha luta, a tua luta, é contra espíritos malignos das trevas, potestades, principados e dominadores. Amém? Amém. Alguém que não tem luz em si, alguém que tem trevas em si, ela consegue só enxergar com olhar de crítica. Ela não consegue compreender o outro lado. Ela não consegue ver a outra face. Aí o Senhor fala assim, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aleluia. Tem gente que é assim. Tem gente que fica do teu lado, tem gente que anda com você. Ô pessoa negativa, ô gente ruim, não é assim? Dá até desgosto de ficar perto. O sangue de Cristo tem poder. A pessoa fala tudo o contrário, a pessoa não consegue ver nada com esperança. Está lá tudo destruído mesmo, está caído. Mas eu tenho esperança que Jesus vai reconstruir. Mas a pessoa que não tem luz, que tem trevas em si, ela já não tem mais jeito, não. Menina, aquela pessoa, misericórdia. Ainda fala misericórdia. Ainda chama o sangue de Jesus, mas ela precisa do sangue. Não é assim? Gente negativa, gente cheia de trevas, que só consegue olhar para o outro com olhar de crítica, de censura, de menosprezo. Ela não vê nada de bom. O dia para ela pode estar ensolarado, mas ela reclama do calor.
Pode estar chovendo, ela reclama da chuva. É verdade, não tem nada bom. Não tem nada bom para ela. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, o teu corpo, ó, será luminoso. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Cristo, ele vai resplandecendo o céu. A glória de Deus, ela é manifestada através da tua vida. Amém? Porque você consegue conceber bem as coisas. Você consegue lidar bem com as coisas. Você consegue saber lidar com as pessoas. Olha aqui comigo, volta aqui. Ainda aí no versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Amém? Amém. Entenda bem. Pare de olhar com negatividade para as coisas. Pare de olhar para as coisas achando que ela não tem jeito. Pare de olhar para a tua vida, pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para a tua família, pare de olhar para o teu relacionamento, pare de olhar para as áreas da tua vida como se elas não tivessem jeito. Porque esse não é um sentimento que deve guiar os servos de Deus. O sentimento que deve nos guiar é um sentimento de vida, de esperança. Aleluia. O sentimento que deve nos direcionar é saber que eu terei vitória em plena dificuldade. Aleluia. Deus irá comigo. Aleluia. O sentimento que nós temos que ter é, Senhor, eu sei que tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Amém. Tudo é possível. É possível, Senhor, eu parar de ser uma pessoa frustrada? É possível, Senhor, parar de ser uma pessoa deprimida? É possível. É possível parar de se achar uma pessoa doente? É possível. É possível. Tudo é possível para o que crê. É possível, Senhor, o Senhor me restaurar. É possível o Senhor iluminar os meus olhos para que eu enxergue a tua luz. É possível. É possível, Senhor, ser uma pessoa transformada, deixar de ser uma pessoa carrancuda. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. É possível, Senhor, deixar de ser mal-humorada? É possível, sim. É possível. Amém. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Tem gente que fala assim, tudo é possível aquele que crê, pensa só que são coisas extraordinárias. Mas é tudo. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Aí, Senhor, é possível mudar essa área da minha vida? É possível. Você crê? Amém. Tem luz em ti, os teus olhos são bons. Comece a enxergar que tem jeito. Amém. Comece a enxergar que tem esperança. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, comece a enxergar, sabe, que o teu filho, que o teu marido, sei lá, que o teu, sei lá quem, vai sair dessa situação, seu neto, seus filhos. Creia. Em nome de Jesus. Não olhe eu como creio. se não tivesse mais jeito. Nome Não de olhe Jesus. com um olhar de destruição. Não olhe com o olhar de que está perdido, não. Em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, se os teus olhos forem bons, você pode olhar e dizer, tem jeito. Oh, glória. Aleluia. Seus olhos são bons, a coisa está feia, mas você diz, vai ficar tudo na vez. Amém. Glória a Deus. Seus olhos têm bons, vai dizer, meu marido tem jeito sim. Glória a Deus. É verdade. Está entendendo como é? São os mistérios de Deus. É enxergar, é conceber as coisas. Mesmo, tá meio assim, né? Meio desfocado, meio coisado, tá assim, tá sem foco. Mas Jesus disse que ele arruma. Meu Deus, arruma mesmo, meu Pai. Jesus arruma a situação. Mas os teus olhos têm que serem bons. Amém. Você tem que parar de ser descrente. Tem que parar de ser negativa. Tem que parar de ficar olhando para a ruína. Tem que parar de ficar olhando para o negócio lá que já tá coisa, mas se Jesus está aí, vai ficar melhor. né? Jesus
Tudo é possível para aquele que crê. Eu Amém? creio, Jesus. Aleluia. É possível você olhar para você e dizer assim, olha, minha vida está uma bagaceira, está um negócio meio feio. Aí seu olho é bom, começa a enxergar a vitória nessa área da tua vida. Aleluia. Começa a Glória enxergar Deus. a restituição de Deus nessa Aleluia. área da tua vida. Começa a enxergar restauração. Começa a enxergar libertação. Em nome de Começa a Jesus. enxergar reconstrução. Em nome de Jesus. Começa a enxergar, traz de volta a esperança. Aleluia, Jesus. Mas os olhos têm que serem bons. Aleluia. Ô Pai. Olha aí, veja. Olhe Os olhos bem. da fé. Olhe para mim. Olhe bem o que eu estou dizendo para você. A palavra do Senhor disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aleluia. O teu corpo será de plena Amém, Senhor. luz. Aleluia. Você já pensou, você já assistiu aquele filme que o corpo fica todo cheio de luz? Já pensou? Você anda assim, toda luminosa, resplandecente, brilha no meio das trevas. Eita. E aí você vai, porque você está enxergando, tá em trevas, mas tem luz em você. Aleluia. Aí as pessoas olham para você assim, poxa, essa mulher aí brilha de sol, menina. Glória. Que mulher é essa? Aleluia. É uma luz que faz a diferença. Aleluia. Até aquilo que está torto, você vê que está direito. Amém? Amém. É assim, está torto, tá. Mas Jesus dá jeito. Aleluia. Glória a Deus. Mas é a Bíblia está dizendo, não é maluquice não. Não é invenção da minha cabeça não. Amém? A palavra do Senhor fala assim, até aquilo que está torto, Jesus dá jeito. Glória a Amém? Deus. É porque Glória a os meus Deus. olhos são bons, eu enxergo desse jeito, tá entendendo? Amém. É assim. Tá dando para compreender? Não é? Então, é diferente daquela pessoa que tem trevas. Aí a Bíblia fala assim, ó, se o teu olho, aqui ó, porém, se os teus olhos forem maus. Se os teus olhos forem maus, quer dizer o quê? Que aquela pessoa, ela só enxerga o que é ruim. A pessoa só enxerga destruição. Perdeu, acabou, não tem jeito. Caiu, vai ficar caído. Ela não crê, ela não acredita na reconstrução, na restauração, no poder de Deus restaurador. A pessoa que tem trevas em si, ela olha para você e começa a ter percepção de você ruins. Tem gente que é assim, que olha para o outro já com ar de crítica. Começa a te detonar, te metralha. Olha assim para você, ó. É desse jeito. Misericórdia, Senhor. Olha assim, ó. Não é assim? Oh, Trevas. glória. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso significa que eu não, né? Eu estou na luz. Aquele que está em trevas precisa sair das trevas. Sai das trevas. E Cristo vos iluminará. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Para de ficar censurando as coisas. Para de ficar desacreditando do poder de Deus. Para de ser uma pessoa negativa. Para de ser pessoa, sabe, que só vive e anda em frustração. Mas a palavra do Senhor diz, se você enxergar positivamente as coisas, isso não é coisa, sabe, não é coisa do mundo, isso não é mundano não, não é não. Mas isso de fato é a realidade da vida, é um contexto bíblico. Se a palavra de Deus está dizendo que eu preciso ter luz nos meus olhos, significa que eu tenho que ser uma pessoa positiva. Amém. Significa que eu tenho que pensar positivamente nas coisas que elas darão certo. Aleluia. Eu creio. Significa, resumidamente, isso é fé. Amém? Amém. É fé.
É o meu modo de ver, o modo de enxergar, eu creio. Isso é fé. Amém? Aleluia, amém. Em nome de Jesus. O resultado de quem tem luz nos olhos, o resultado sempre é o melhor. Amém? Amém. O resultado de quem não tem luz nos olhos é sempre o pior. É sempre a destruição. É como se você tivesse atraído o mal para si. Tem uma passagem na Bíblia que diz: o mal que eu temi, esse me sobreveio. Então, a pessoa negativa, a pessoa que não tem luz dos olhos, que tem trevas em si, ela acaba atraindo o mal para ela. Ela acaba atraindo, sabe, de tanto ela pensar, de tanto ela ficar assim, tendo percepção das coisas ruins, vendo as coisas ruins, ela começa a atrair o mal para si. Ela começa a viver o mal na vida dela. O mal que me sobreveio, o mal que eu temi, esse me sobreveio. Pare de pensar de forma negativa. Amém. Olha, pare de ficar pensando que seu marido é um prostituto. Ele pode até ser. Pare com isso. Pare de ficar dizendo, pare de ficar olhando. Comece a dizer: meu marido, tu é um homem liberto. Aleluia, eu creio. Está dando para entender? Amém. Pare com isso. Em nome de Jesus. Pare de ficar olhando o marido cachaceiro. Vai olhar para o seu marido com olhar de misericórdia. Oh, Jesus, Dizer: Senhor, abençoado. meu marido é Meu marido é liberto. um evangelista. Meu marido é um Nome de profeta. Deus, profeta. Deus, Senhor, da boca do meu marido não vai mais fluir o bafo da cachaça, não. Ah, vai ser a tua palavra. Vai, mas oh, glória! vai fluir rios de águas É, vivas. papai, é Oh, verdade. Pai, esse culto tá Tá dando para entender como é? Amém. Dizer: Senhor, Jesus, olha, isso é ter É verdade. luz nos olhos. Isso é ter um olhar luminoso. Você vai olhar para ele e vai dizer: homem de Deus, Oh, aleluia. da tua boca vai fluir rios de águas Começa a vivas. falar. É verdade, Jesus. Começa a profetizar. Oh, glória a Deus. A negativa, a pessoa que anda em trevas, ela olha para o cachaceiro, o marido, e diz: ô, bafo, vai pra lá! Aleluia! Homem, tu vai morrer na cachaça! Oh, glória! Aleluia! É, homem, tu vai morrer na cachaça, miserável! Xingar não. Mas tem gente que fala! Ô, seu infeliz! Vai, pede! Oh, Jesus. Já que tem alguém que fala assim. Poxa. Quer tentar? Olha, preste atenção. Quem fala assim, ó, precisa de luz. As trevas precisam sair de dentro de si. Amém? Amém. Pode estar realmente em estado de calamidade. Já está repreendido. Já está repreendido. Está em estado de calamidade. Mas eu creio que tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Amém? Amém. Mas o filho, coitado, oh Jesus, tenha piedade desse filho. Fala tão mal do filho, oh Jesus, tenha piedade. Comece a enxergar o teu filho restaurado. Em nome de Jesus. Comece a enxergar o teu filho curado, liberto das Em drogas. nome de Jesus. Comece a enxergar. Não olha para ele e diz: oh Jesus, olha que eu vejo a hora do... Aleluia. Eu recebi uma notícia. Vejo a hora de alguém chegar, o telefone tocar, alguém bater na minha porta e dizer: morreu. Está preso. Levou um tiro. Para de enxergar desse jeito. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para de enxergar dessa maneira. Porque eu não estou falando aqui nenhuma loucura. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: se os teus olhos, se tiver lâmpada, se os teus olhos, eles forem luminosos. Se a lâmpada que é em você, sabe, ela estiver brilhando o teu corpo todo.
você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. São os olhos, a lâmpada do corpo. Começa a enxergar as coisas de outra maneira. Para de ver só trevas, para de ver só destruição. Para de ver as coisas como se elas não tivessem jeito. Para de ver as coisas como se tudo tivesse perdido. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu estou falando aqui da palavra, porque a palavra do Senhor disse: os teus olhos forem bons. Glória a Deus. Todo o teu corpo será luminoso. Amém. Você não vai sofrer com as circunstâncias. Você não vai sofrer com a má notícia. Aleluia. Você não vai sofrer com as consequências. Você não vai sofrer se estiver passando no meio do deserto. Você não vai sofrer se estiver passando no meio da fornalha. Eu estou passando pelo meio da chama do fogo, mas Jesus disse que a chama não vai arder em mim. Eu vou passar, estou vendo fogo, estou vendo, mas Jesus ele falou assim, então eu não vou enxergar essas coisas. Jesus ele disse, se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar. Eu posso até indo pelas águas. Mas o Senhor disse que ela não vai me afogar. Então eu sei que o Senhor ele é comigo. E eu vou enxergar o quê? A salvação diante de mim. Aleluia. Eu vou enxergar a solução diante de mim. Amém? Amém. Está dando para entender? Em nome de Jesus, a vida financeira está destroçada. Para de enxergar a miséria. Para de enxergar o opróbrio. Em nome de Jesus, comece a enxergar a vitória. Aleluia. Comece a enxergar as portas abertas. Aleluia. Comece a enxergar o tempo da restrição. Aleluia. Comece a enxergar que Deus enviará a provisão. Que Deus enviará o milagre. Em Que nome Deus de vai enviar Jesus. as portas. Ele vai levantar assim um ciro para te abençoar. Aleluia. Comece a enxergar. Comece a enxergar. Ó. Meus armários estão vazios. Comece a enxergar os armários cheios. Comece a enxergar a geladeira surtida. Eita Deus. Comece. Aleluia. Pare de ver só gelo. Mas pastora, é fato, mas para de enxergar assim. Comece a profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Olha, quem tem olhos bons, profetiza. Aleluia. Amém? Quem tem olhos bons, profetiza. Quem tem olhos bons só enxerga o gelo. Você pensa um vez, você Ô, glória. É verdade. Aleluia. Quem tem olhos bons, olha para o armário, vê o armário surtido, tudo certo. Eita Deus. Eis que vejo. Olhos bons, diga a marca que você quer. É, Jesus. Só das Diga a qualidade do produto. Oh, aleluia. Mas é a realidade. Aleluia. Quem tem os olhos ruins, chega com a geladeira e diz, oh meu Deus, essa geladeira sempre vazia, vou até ligar para não gastar energia. Não é assim? É verdade. Eu estou falando a realidade, eu sei que acontece. Vou até desligar, porque está consumindo energia. Tenha olhos bons, Jesus, ele vai mandar provisão para você nesse Aleluia. Senhor, libera, Glória a Pai. Deus. Aleluia. Eu estou falando alguma coisa disso aqui, tá? Mas eu estou falando de um Deus de milagres. Aleluia. Mas que primeiramente eu preciso mudar as motivações para que ele opere. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Se porém, versículo 23, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você é uma serva, um servo de Deus, as trevas elas têm que sair de você. Amém? Mas você tem que ser dominado pela luz. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Senhor diz, olha, o meu justo, ele vai andar por meio da fé. Então, Senhor, eu vou enxergar com olhos de fé que tudo é
possível para aquele que crê. Amém? Eu vou enxergar com olhos de fé de que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai revogar sentenças, que o Senhor vai advogar causas, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai reaver, que o Senhor vai restituir, que o Senhor vai livrar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você já viu, tem um servo de Deus que é assim, olha, está passando na rua, aí fica com medo do lado. Olha para o lado, olha para o outro. Ele é servo de Deus. A palavra do Senhor diz assim, olha, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e vivem, mas ela é servo de Deus. Aí anda na rua, você fica com medo. Ninguém pode me olhar. Assustado. Com medo de assalto, com medo de ladrão. Calma, tem que ser precavido sim, tem que ter responsabilidade sim, mas você presta atenção. Se você começa a enxergar o mal, você só começa a enxergar que o mal vem sobre você e ele vem mesmo. Tá dando para entender? Tá ou não tá? Eu tenho que crer. E o mal ele não pode me dominar não. Eu tenho que crer. E o mal ele não pode prevalecer sobre a minha vida. Então, para mim e para você essa noite, começa a ter percepção das coisas diferentes com a qual você estava tendo antes. Em nome de Jesus. Se a lâmpada aqui, ó, presta atenção. Se tem lâmpada no teu corpo, fica tranquilo, fica tudo bem em você. Amém? Os olhos é a lâmpada. Eu enxergo o bem do Senhor na minha vida. Amém? Amém. Eu não enxergo o mal, não enxergo destruição. Mas eu enxergo o bem, porque existe lâmpada nos meus olhos. Aleluia. Os meus olhos não têm trevas. Amém? Eu posso olhar para você e ver você uma mulher de Deus. Posso olhar para você com o olhar, sabe, de que Deus ele tem algo muito maior, mais excelente para você. Porque existem luz. Amém. Amém? Mas se não há luz, se há trevas, eu vou olhar para você e vou dizer, não tem jeito não. Está dando para entender como é? Mas alguém que tem luz, ele consegue sempre compreender que Deus tem sempre o melhor. Amém? Amém. Que o melhor ele sempre virá e tudo se fará novo. Glória a Deus. Haverá Aleluia. novidade. Glória Amém? a Deus. Em nome de Jesus Cristo. São os olhos a lâmpada do corpo. Você vai se olhar no espelho e vai dizer, meus olhos são a lâmpada do meu corpo. Então tu vai brilhar. Glória a Deus. Tu vai iluminar o meu corpo. Tira as trevas. Olha para você e se enxerga uma pessoa abençoada, vitoriosa. Para de olhar para você como uma pessoa fracassada. Para de olhar para você como uma pessoa derrotada. Para de olhar para você como uma pessoa desprezada que não tem jeito. Para de olhar para você e se enxergar uma pessoa bem-sucedida diante do Senhor. Para de olhar para você e ver uma pessoa vitoriosa. Aleluia. Em nome de Jesus. Verdade. Para de olhar para você e começa a se enxergar uma pessoa vitoriosa. Amém. Não se enxergue mais uma pessoa fracassada. Uma pessoa que não tem jeito. Meu Deus. Não se enxergue mais assim. Se olha no espelho e diga, eu tudo posso Naquele que me fortalece. Aleluia. Pare de olhar para você, olhar de coitadinha. Pare de olhar para você com peninha de você mesmo. E diga, cada desafio que o Senhor me der, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Cada muralha que se colocar, se eu pôr à minha frente, eu vou saltar essas muralhas. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Porque essa é a posição que o Senhor ele quer que nós venhamos ter todos os dias. Porque um servo de Deus, ele passa por desafios sim. Um servo de Deus passa por adversidade sim. Mas ele tem que saber que o Senhor é com ele o tempo todo. Aleluia. Em nome de Jesus. E que o Senhor, ele não nos deixa sós. Amém. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.
Comece a enxergar as coisas por uma ótica diferente a partir de hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Comece a enxergar por uma ótica diferente. Amém. Glória a Deus. Se você quiser, você pode optar em enxergar pela ótica, pela lógica humana. Mas nós somos espirituais, nós temos que enxergar pela ótica espiritual as coisas. Amém? Amém. Em nome de Jesus, então, a partir de hoje, você vai enxergar a tua vida por uma ótica espiritual. Aleluia. Em nome de Jesus, você não anda por aquilo que você vê, mas você anda por aquilo que você crê. Em nome de Jesus. Ande por aquilo que você crê. O inimigo, ele sempre quer que a gente olhe para o fracasso, olhe para aquilo que não deu certo, olhe para aquilo que já foi, mas o Senhor diz, olha para o alvo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Coloca essa palavra no teu coração. Pede ao Senhor que te renove, que te fortaleça. É verdade, E que o Senhor, Ele possa iluminar os teus olhos, para que você enxergue por uma percepção nova hoje a vontade dEle na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E o inimigo, ele não vai tocar na tua vida. O inimigo, ele não vai mais te assolar nem te envergonhar, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, Ele vai entrando agora com ação, uma providência.